Fala, brasileiro! Se tu entender isso, a tua vida financeira muda. Se tu acha que necessariamente tu precisa ganhar mais dinheiro para resolver tua vida financeira, provavelmente tu está olhando para o lugar errado. Fica aqui que eu vou te passar 5 insights que vão mudar a forma como tu enxerga o dinheiro hoje. Porque tem gente que tem um ótimo salário, mas continua quebrado. E tem gente que não tem salário tão bom e constrói patrimônio ao longo do tempo. A explicação ela está no comportamento de cada um. Hoje eu vou te mostrar 5 lições simples, mas que podem mudar completamente a forma como tu te comporta em relação ao dinheiro. Lição número 1. Finanças é muito mais sobre a forma como tu lida com o dinheiro do que com matemática. A maioria das pessoas acham que falar sobre dinheiro é a ciência de foguete, é fazer cálculos matemáticos complexos, e eu tô aqui para te dizer que não é. Na prática, o que define o teu resultado é o teu comportamento com aquele recurso que a gente tem na mão todos os dias. Tu não quebra porque não sabe investir, tu quebra porque toma a decisão errada. Gasta mais do que deveria, se empolga quando ganha mais dinheiro, se desespera quando perde. E finanças pessoais é muito mais psicológico do que técnico. O problema é que essas decisões elas não parecem grandes erros, elas acontecem no dia a dia e passam despercebidas, né? Por exemplo, tu recebe um aumento e ao invés de investir mais, tu melhora o teu padrão de vida, troca de carro, aumenta o nível de gasto. Qual que é o resultado disso? Começa a sobrar menos, mesmo ganhando mais. Outro cenário bem comum, tu começa a investir, tudo certo, aí o mercado cai 10, 15%. E tu começa a ficar desconfortável, até que em algum momento tu vende para não perder mais. Logo depois disso, o mercado volta a subir. Ou o contrário, o mercado começa a subir forte e tu sente que está ficando para trás. E aí entra comprado sem critério, sem estratégia, só porque todo mundo está ganhando dinheiro. E tem um clássico que vemos constantemente. A pessoa até consegue guardar dinheiro, mas sempre aparece alguma coisa para gastar, uma viagem, uma compra parcelada, um gasto que parece pequeno, mas que vai desmontando o plano aos poucos. Percebe esse padrão aqui que eu estou comentando? Não é falta de informação, o problema é o comportamento, é disciplina, consistência e saber fazer o básico, mesmo quando não é confortável. Porque no final do dia, construir patrimônio não é sobre o que tu sabe sobre dinheiro, é sobre o que tu faz repetidamente. Lição 2: tu não precisa ser genial, tu só precisa não errar grande. Aqui é onde muita gente se perde. Constantemente a gente vê que as pessoas acham que precisam descobrir o melhor investimento, aquela oportunidade perfeita, aquele ativo que vai multiplicar de valor, que vai dar mais retorno em menos prazo possível. Mas não é assim que o jogo funciona. A gente precisa entender que para construir patrimônio ao longo do tempo, a gente não precisa ser gênio, a gente só precisa não errar grande. E aqui vem um ponto que é bem importante. Errar faz parte do processo. A gente vai errar, todo mundo erra. Vai entrar em um investimento que não performa bem, vai tomar alguma decisão errada, uma decisão emocional, olhando depois que não foi a melhor. Isso é bem normal. Isso faz parte do aprendizado. O problema não é errar, o problema é errar grande. É aquele erro que compromete uma parte relevante do nosso patrimônio, que te tira do jogo, que te faz te dar voltas e voltar vários passos. Esses erros, eles geralmente vêm acompanhados de emoções. Por exemplo, a gente coloca uma parte grande do teu dinheiro em uma única oportunidade, porque parece boa demais. Ou entra em algo que promete retorno alto, sem entender o real risco disso. Ou pior, tu até tinha uma estratégia, mas abandona tudo no pior momento. Vende no fundo, compra no topo, sempre reagindo, nunca planejando. Entendeu a diferença? Errar pequeno faz parte do caminho. Errar grande compromete o caminho inteiro. Sucesso financeiro, ele não vem de acertar tudo, ele vem de sobreviver tempo suficiente, sem tomar decisões que te tiram do jogo. Se tu conseguir evitar os grandes erros, tu já está na frente da maioria. Número 3, o fator determinante é tempo, não retorno. Essa aqui ela muda completamente a forma como tu enxerga investimento. E é até curioso, tá? Porque lá no início eu te falei que não precisava entender de fórmulas matemáticas complexas. E, na verdade não precisa mesmo, mas essa aqui ela vale a pena a gente trazer para a conversa. Só para tu entender o pulo do gato. A fórmula dos juros compostos, no fim das contas, tem 3 fatores: o quanto tu investe, a taxa de retorno e o tempo. Só que tem um detalhe que pouca gente percebe. O único fator que é exponencial é o tempo. Não é o retorno e não é o valor que tu investe. É o tempo que tu tem. E isso muda completamente o jogo, porque o tempo vai passar de qualquer forma.
daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Isso vai acontecer independentemente do que tu faça. A diferença ela é simples, ou tu usa esse tempo a teu favor, ou tu deixa ele passar. E a maioria das pessoas subestima isso, fica esperando o momento perfeito, fica tentando acertar o melhor investimento, fica adiando começar. Enquanto isso, o tempo vai passando. E quem começou antes, mesmo fazendo o básico, vai ficando na frente. Mas eu preciso te dizer uma coisa: construir patrimônio não é algo emocionante, não é algo rápido, não é cheio de ação, não tem adrenalina, muito pelo contrário, é monótono, repetitivo, é rotina, é investir, nem que seja um pouco todos os meses, por muito tempo. Só que, pessoal, tentam nos vender pra gente a ideia de que investir é emoção, que é ação, que é ficar comprando e vendendo todo o tempo todo, porque isso vende, quase como se fosse um cassino, mas não é. Construir patrimônio não tem nada de aposta. É monótono, é repetitivo, é rotina, é fazer o básico por muito tempo. E é exatamente por isso que funciona. Como já foi muito bem dito aqui, investir deve ser muito mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. E quem entende isso começa a jogar o jogo certo. Quarto tópico, ativos versus passivos. Esse aqui é um conceito bem simples, mas se tu entender isso, a partir de então, cada decisão de compra vai mexer com a tua cabeça e mudar completamente a forma como tu usa o teu dinheiro. Basicamente, ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Simples assim. Mas aqui entra um ponto que pouca gente para pensar. No fim do dia, todo mundo é remunerado pelo teu tempo, ou quase todo mundo. Tu troca horas do teu dia por dinheiro, teu salário, teu rendimento, vem do teu tempo empregado naquela atividade. E aí começa a parte interessante. Quando tu usa esse dinheiro para consumir, tu está trocando tempo por coisas. Agora, quando tu usa esse dinheiro para construir ativos, tu está comprando coisas que no futuro vão te devolver tempo para você, aproveitar com a tua família, em viagens, e é isso é game changer. Porque aí cada decisão começa a pesar diferente, tu começa a se perguntar, isso aqui está me trazendo algo a mais, está me prendendo mais ou está me libertando lá na frente? E aqui começa a mudança de chave, porque como a gente já falou lá atrás, não é sobre fazer conta perfeita, é sobre comportamento. E essas decisões do dia a dia, que parecem inofensivas, são onde a mágica acontece, né? Quando a gente começa a priorizar ativos, mesmo que no começo seja pouco, tu começa a construir algo que não depende diretamente do teu tempo. Algo que cresce enquanto tu trabalha e que lá na frente começa a te devolver tempo. Isso conecta tudo o que a gente falou até aqui. Tempo é o nosso principal ativo e comportamento é o que define o resultado. No final, não é sobre a gente ter mais coisas, é sobre ao longo do tempo a gente precisar vender menos horas do nosso dia para sustentar aquilo que é importante para nós. E a quinta e última lição é: a melhor estratégia é a que tu consegue manter. E aqui vale fazer um ajuste importante no que a gente acabou de falar. Porque quando a gente entra nessa lógica de construir ativos, pensar no longo prazo, muita gente interpreta isso de forma errada. Acha que agora precisa cortar tudo, que não pode mais gastar, que precisa viver no mínimo, ser frugal, etc. Mas não é isso, nem tudo é sobre acumular, existe um equilíbrio, porque dinheiro também é para viver, é para ter qualidade de vida, aproveitar o presente. Senão não faz sentido. Agora, ao mesmo tempo, se tu só vive o presente, não constrói nada para o futuro. Tu cria outro problema. Tu fica sempre dependendo do próximo salário. Sempre precisando trabalhar no mesmo ritmo. Tu percebe? Os dois extremos eles não funcionam bem. Nem viver só para o futuro, nem só para o agora. E é exatamente aqui que entra essa última lição. A melhor estratégia é a que tu consegue manter, porque no papel é fácil montar uma estratégia ótima, aportar muito, gastar pouco, investir com disciplina. Mas a vida real ela não funciona assim. Vai ter mês que tu vai gastar mais, vai ter fase que a tua renda vai mudar, vai ter momentos que tu vai querer aproveitar mais, e tudo isso faz parte. O problema não é sair do plano em um momento ou outro. O problema é não ter um plano adequado à tua realidade. Porque quando o plano não encaixa na tua vida, tu vai abandonar ele. E aí entra um ciclo muito comum. A pessoa começa bem, se empolga, fica super disciplinada, mas isso exagera, pesa e fica restritivo demais. E depois de um tempo, cansa. Aí solta tudo, volta a gastar sem controle, para de investir, começa tudo de novo do zero. Isso destrói mais resultado do que qualquer escolha de investimento.
Bom, pessoal, então para concluir, se tu parar para pensar, nada do que a gente falou aqui é complexo, mas é exatamente aí que a maioria das pessoas erra, porque não é falta de informação, é falta de direção, é falta de consistência, é falta de clareza sobre o que realmente importa. E no meio de tanto ruído, tanta opinião, tanta promessa de resultado rápido, fica cada vez mais difícil tomar boas decisões sozinhos. E no final, o que separa quem constrói patrimônio de quem vive sempre recomeçando não é o acesso à informação, é a execução bem direcionada ao longo do tempo. Se tu quer construir uma estratégia que faça sentido para a tua realidade, um plano que tu consiga manter e ter clareza sobre cada decisão que está tomando, faz muita diferença ter alguém do teu lado, alguém que está do mesmo lado da mesa que tu, sem conflito de interesse, com foco em estruturar teu patrimônio no longo prazo. Aqui na S&P Financial Consultancy, a gente te orienta a organizar, estruturar e acompanhar as tuas finanças com clareza, direção e consistência. Se tu quiser sair do improviso e ter um plano estruturado para o teu patrimônio, o link para falar com o nosso time está aqui na descrição. A gente está pronto para te ajudar nessa jornada. Agora, se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa um like, comenta aqui qual foi a lição que mais fez sentido para ti e compartilha com aquelas pessoas que tu quer que tenham um sucesso financeiro também. E não esquece, se inscreve aqui no canal, por favor, não perde nenhum insight, isso vai nos ajudar bastante. Um abraço e até a próxima.